Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem aqui teve pela manhã? Levante uma das suas mãos, por favor. Pouca gente. Umas 2, 3 pessoas, né? Mas tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, do que Deus está fazendo conosco através das nossas vidas ali na cidade de Patos de Minas. De manhã eu corri um pouco, mas agora chegou um pouco devagar, né? Nas palavras. Mas eu estou muito feliz realmente em poder estar aqui, de poder compartilhar as bênçãos do nosso Senhor. Eu tenho dito, todas as igrejas que eu tenho passado, que eu não sou missionário da nossa junta de missões, né? Eu sou missionário dos irmãos, porque é a igreja que sustenta a obra missionária no campo missionário. A Junta de Missões Nacionais é apenas uma organização que os irmãos enviam suas ofertas e ali a junta distribui os seus recursos nos projetos dela. Mas é esta igreja aqui que me sustenta lá no campo, através das orações, através das ofertas missionárias. Eu estou aqui para agradecer a esta amada igreja, a Igreja Batista Metropolitana em Salvador, Bahia, e um muito obrigado por apoiar o nosso projeto ali em Patos de Minas, seja orando, ofertando, contribuindo. Que Deus abençoe a vida de cada um. E eu costumo dizer também que eu sou membro desta igreja. Toda igreja que eu passo, eu sou membro daqui, eu sou missionário de vocês. Esteja orando por nós, irmãos, ali na cidade de Patos de Minas. Eu estou já há mais de 15 dias aqui na região, divulgando missões, fazendo a promoção missionária. E eu estou me retornando dia 1º agora, se Deus quiser, estou retornando para a minha família, para a minha cidade, para continuar o trabalho. E eu louvo a Deus por isso. E nós estamos no mês de campanha de missões nacionais, como o irmão já disse aqui, o tema da campanha é Movidos pela Graça. Nós temos Bom, pela manhã funcionou, vamos ver, né? Ah, sim, agora sim. Movidos pela Graça. Nós temos uma divisa que diz assim, para que a graça, nós podemos ler junto, irmãos? Para que a graça possa transbordar. Amém. Que realmente a graça do Senhor possa transbordar na vida de cada um, que realmente sejamos movidos pela graça aonde a gente vai. Amém? Irmãos, quero apresentar aqui a minha família, minha esposa Dagmar, minha filha Sara e eu. Pergunto para os irmãos, assim como eu falei pela manhã, alguém aqui já percebeu o meu sotaque ou não? Deu para perceber bem aí? Eu falo certo ou eu falo errado? Diz que... Certo, exatamente. Diz que paulista parece que vai engolir a língua, né? Certo, quando fala certo, né? Dá para imaginar de que estado eu sou? O irmão que já falou, sou paulista e eu falo que a vida de missionário é um pouco misturada nessa hora, a vida de missionário. A minha esposa ela é baiana, a minha filha é gaúcha. E nós estamos em Patos de Minas, em Minas Gerais. Nós ficamos ali no Rio Grande do Sul, plantando igreja por 6 anos, e pela misericórdia nós plantamos uma igreja, e depois a gente foi transferidos para Patos de Minas, um local onde a cidade de Patos de Minas tem 160 mil habitantes. Aqui está vendo, os irmãos estão vendo o mapa de Minas Gerais, a minha cidade fica localizada na região do Triângulo Mineiro, para quem conhece, ali próximo de Uberlândia, Uberaba. E Patos de Minas, 90% da cidade é católica e misturado com espírita. Então tem uma dificuldade aí. Dificuldade no sentido assim, como falar de Jesus para o católico se ele também crê em Jesus? Como falar? A gente sabe que o católico, ele crê em Jesus, mas ele crê em outras coisas a mais. A gente sabe disso. Então a gente tem que usar de algumas estratégias para alcançar o catolicismo. E a estratégia melhor é relacionamento. Relacionamento, trabalhar com esse povo tão querido, o mineiro. Irmãos, e Deus tem usado as nossas vidas de tal forma que eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por Ele usar a minha vida, a vida da minha família, para estar naquele lugar ali, falando do amor de Jesus Cristo. Eu quero apresentar a nossa congregação, que fica localizado numa rua muito estratégica.
Um local onde todos têm que passar por esta rua para ir para a rodoviária. Então nós escolhemos esse local, nós alugamos um salão, depois que a gente já tem a igreja, né, um pouco do nosso, não é esse número de pessoas, mas nós alugamos um salão num local muito estratégico. E é interessante que as pessoas daquela cidade, o mineiro em si, ele te recebe bem, ele não precisa nem te conhecer, ele te recebe bem. Mas quando você fala do evangelho, opa, há uma barreira aí. Então, o trabalho missionário em Patos de Minas é um pouco lento, é um pouco devagar. E a gente tem que orar muito, joelho no chão, para que Deus nos dê as estratégias certas para a gente alcançar aquele povo. Aqui, meus irmãos, nós trabalhamos com pequeno grupo multiplicador, os PGMs. Eu quero falar apenas de 2 PGMs rapidamente aqui, que eu gosto de falar muito, que um deles é o PGM universitário e o PGM com as crianças. Esse PGM universitário, a gente já está com ele um tempo, em poucos meses, e esse PGM já está para multiplicar. Agora, para abrir um PGM universitário em uma das nossas casas, não foi muito fácil. Na nossa igreja nós temos um casal que faz o curso de odontologia, o Fábio, a Janaína. Lancei o desafio para eles. E no início foi um pouco complicado, porque a gente não entendia muito. Eu falei, e agora? A gente chama os universitários, a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai fazer... O que a gente vai fazer? Culto? Também não é assim que funciona. Então a gente teve uma ideia, nós estabelecemos 8 meses para que o nosso PGM, o nosso pequeno grupo, ele comece a caminhar perfeitamente, sadio. E quando esse casal chamava os universitários, eu disse para eles, olha só, vamos trabalhar com relacionamento. Então, nos 2 primeiros meses, a gente não vai usar a Bíblia, a gente não vai falar do Evangelho, a gente simplesmente vai se relacionar com esses jovens, ok? Vamos fazer esse teste? Ok. Eles entenderam bem, e assim a gente fez. Porque se a gente falasse do Evangelho já no início, de primeira, irmãos, pode ter certeza que nenhum universitário viria na próxima semana. Então, na nossa realidade ali, a gente precisou fazer essa forma. Dos 2 primeiros meses, nós, então, termos esse relacionamento, para depois, logo no terceiro, a gente possa abrir a Bíblia, ter aquele programa que eu digo o roteiro, né, com as perguntas, para que a gente possa, então, compartilhar junto ali, e está sendo uma bênção. Hoje o nosso grupo já não está cabendo. Irmãos, eu estou tendo uma dificuldade com o grupo universitário, na questão da multiplicação, porque ninguém quer sair. Como que eu vou fazer agora? Tem um líder em treinamento que já está pronto para sair, e o grupo não quer. Pastor, não quero, eu quero ficar nesse grupo. Meus irmãos, não é fácil trabalhar com pessoas, viu? Mas Deus tem dado misericórdia para a gente. E nós temos esse pequeno grupo com crianças, que eu falei pela manhã também. Nesse grupo nós temos líderes, crianças líderes. Puxa, mas líder, como assim, pastor? Lá eu gosto de ensinar as crianças através da prática. Então, quando eu chego lá no templo, é essas crianças que arrumam tudo. Elas abrem o templo, nós temos o Gabriel, aquele jovem que os irmãos estão vendo aqui, que fica responsável pelo multimídia, pelo computador. Essas crianças, meus irmãos, quando nós temos um ensaio nos sábados, eles aparecem para limpar a igreja. Eles pilham todas as cadeiras, eles lavam, eles limpam, eles varrem. Eu peço para eles sentarem, e ali eu tenho uma palavra de incentivo. Eu digo para eles e falo assim, olha só, o que vocês estão fazendo aqui é muito importante na obra do reino do Senhor. Não acha que você está limpando aqui a igreja que Deus não está vendo. Deus está vendo. Né? É uma obra, não é apenas você ali fora entregar um folheto, fazer um evangelismo, que não é somente isso. Eles ficam todos motivados, né, naquela hora. E falando em evangelismo, meus irmãos, todo domingo, após o culto, sempre um dos meninos me pergunta, pastor, que dia que vai ser o evangelismo? Qual dia da semana que vai ser o evangelismo? Aí eu tenho que marcar o evangelismo. Aí é uma luta, né? Porque ninguém quer evangelizar com o pastor.
Eu tenho esse problema. Nenhum dos meninos quer evangelizar comigo, porque quando eu saio com um deles, eu peço para eles falarem. Não só entregar o folheto. Eles não querem falar, eles querem entregar o folheto. É interessante que quando eles saem na rua, eles saem disputando um com o outro para ver quem entrega mais folheto. Eu olho aquilo lá, acho a coisa mais linda do mundo, eu deixo. Só que ninguém quer ir comigo, eu falo, não, você vai comigo, porque você falou que você vai comigo hoje. Ah, pastor, eles reclamam, ah, pastor, isso aqui. Mas eles saem comigo, eu ensino, e quando vem uma pessoa na nossa direção, eu falo, ó, está vindo uma pessoa, entrega um folheto e fala. Aí quando chega perto, eu vejo que eles tremem, né? Eu falo, não, fica tranquilo que eu vou estar do seu lado. Isso estou ensinando, irmãos. Ensinando a ser líder. E quando eu vejo que eles travam, às vezes eles dão aquela travada, eu estou ali preparado para continuar a abordagem, a conversa. Meus irmãos, e que bênção ver essas crianças evangelizar. Os irmãos não imaginam o que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas. Tudo através de um relacionamento. Tudo através de um relacionamento. Esteja orando por nós, para que a gente possa continuar a caminhar para a honra e glória do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos um projeto social com moradores de rua. Os irmãos estão vendo aqui alguns moradores que ficam em torno da rodoviária, ali já próximo da nossa igreja. E nós temos esse problema social. São moradores que, a maioria deles são vindo do Nordeste do Brasil. São pessoas que foram em busca de trabalho, né, porque Patos de Minas, com 160 mil habitantes, é uma cidade muito boa, realmente tem emprego, quem vai naquela cidade não fica sem trabalhar. É uma cidade que 100% dela é asfaltada, os irmãos não tem uma rua sem asfalto, água, esgoto, hospitais, é uma cidade universitária, ela é linda e maravilhosa, por isso que eu gosto daquela cidade, é muito boa de morar, fora o pão de queijo que tem lá e o queijo, né? Que é muito bom também. Então, de vez a prefeitura amenizar o sofrimento dessas pessoas, que muitos deles querem voltar para suas casas, mas não têm condições, a prefeitura compra uma passagem para uma cidade a 70 quilômetros de Patos de Minas, coloca esses moradores para quem quer sair da cidade e lança lá para uma outra cidade o problema. Olha que absurdo. E para a gente ajudar de alguma forma, a gente prepara umas quentinhas, a gente olha a saúde deles, a gente tem um momento da palavra, e o mais interessante é que, quando a gente senta ao lado de um morador de rua, eles começam a falar seus problemas, eles começam a falar das suas famílias que deixaram lá no Nordeste, eles falam que tem profissão, e você chora, meus irmãos, porque eles têm cada história linda, mas cada história linda, que você não acredita como que uma pessoa pode estar ali naquela situação, pessoas que estão mergulhadas nas drogas, no alcoolismo, e a gente não poder fazer nada. Pessoas que não se importam com essas pessoas que estão excluídas da sociedade. E nós nos importamos, nós somos a igreja do Senhor. De alguma forma a gente tem que fazer alguma coisa para amenizar o sofrimento dessas pessoas. E graças a Deus, Deus está trabalhando, Deus está usando as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Aqui, meus irmãos, deixa eu voltar aqui, aqui nós temos um projeto que a gente faz pelo menos uma vez por mês, a gente trabalha com eventos com crianças do bairro, aí nós temos uma dificuldade, como que nós, como missionários, a gente vai atrair essas crianças para dentro do templo? Sendo que seus pais são católicos, logo, seus filhos são católicos. Como atrair? Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz de manhã. O que criança gosta de comer? Doces, né? Alguém falou doces. Que tipo de doces? Aí você pode me dizer assim, bala, pirulito, chiclete... que mais? Algodão doce, depois tem um cachorro quente, você divulga isso ali no bairro, aí enche a igreja, né? Eu falo para os irmãos que lá não funciona isso. A gente tem que ir um pouco além. A criança gosta de brincar. E lá em frente da nossa igreja, nós temos um espaço grande. Aí eu reuni a nossa liderança, nossos irmãos, falei, olha só, igreja não tem que ter miséria. Eu sempre falo, o povo de Deus não tem que ter miséria não, tem que fazer mesmo. Tem que pensar em vidas.
e o povo, né, abraça a causa. Aí nós alugamos um monte de brinquedo, colocamos na frente, pula-pula, piscina de bolinha, pimbolim, vários brinquedos que os irmãos imaginarem. Todos os meses a gente faz isso. Em 40 minutos a gente reúne umas 100 crianças mais ou menos. Todos os meses para dentro do templo. Olha que bênção, irmãos. E a gente tem que pensar também, porque os seus pais são católicos, certo? Nós temos que ter uma programação para os pais, porque eles trouxeram seus filhos, que são menores, é por isso que eles não iam, mesmo falando de bala, doce, pirulito, os pais não iam porque são católicos, não tem como. E depois da programação rápida ali que nós temos com seus pais, a gente fecha os brinquedos, leva essas crianças para dentro, e ali a gente tem um momento delas, momento de ouvir histórias, fantoches, aí entra tudo aquilo que os irmãos falou, a bala, doce, pirulito, elas vão ganhar bala, doce, pirulito. E a gente faz isso todos os meses. Conclusão, hoje nós temos um PGM, um pequeno grupo, com crianças não crentes, ainda. Elas estão crescendo, aprendendo o Evangelho. Os seus pais têm trazido essas crianças até nós, por causa do relacionamento. No início não foi fácil, mas agora os seus pais, meus irmãos, pegam os seus filhos e levam para a gente toda semana, para que a gente possa cuidar dos seus filhos. Olha que coisa! Tudo por causa do relacionamento. E Deus está nos ajudando, Deus está trabalhando conosco, essas crianças estão crescendo, meus irmãos, aprendendo do Evangelho de Cristo Jesus. Ore por elas, para que realmente elas venham entregar suas vidas para Jesus um dia, e que realmente possa permanecer nos seus corações, amém? Aqui, meus irmãos, é o seu Joaquim, contei a experiência do seu Joaquim, e foi uma bênção. Eu gosto de contar a experiência do que Deus fez na vida desse homem. O seu Joaquim, ele é católico, a sua esposa, Terezinha, é católica. Eu falo que é daqueles de comer com farinha, são católicos praticantes, e ele é o dono do salão alugado. Antes de nós alugarmos, tinha uma placa, alugas, com telefone, liguei, e falei, seu Joaquim, aliás, a Terezinha atendeu o telefone, e eu falei para ela que eu queria olhar o salão, que a gente estava interessado em alugar. E nós marcamos, então, para o outro dia. Cheguei lá, o seu Joaquim me atendeu, ele abriu o salão. Irmãos, que coisa linda. Olhei assim, as paredes tudo branquinha, o chão tudo novinho, nunca tinha sido alugado. Olhei ali o banheiro, nunca tinha sido usado, tinha salas, idealizei trabalhar com projetos, enfim, a coisa maravilha. Eu já vim pensando, né? Só faltava esse homem perguntar para que eu quero alugar, e ele vai perguntar, e ele não vai querer me alugar. Dito e feito, irmãos. Olhei, acabei de olhar, ele é baixinho assim, ele tem um olho verde, ele olhou para mim assim, para que você quer alugar o salão? Eu falei, seu Joaquim, eu quero alugar o salão para a igreja. Até fechei o olho, né? Aí ele falou assim, não, para a igreja eu não alugo. Eu não alugo porque eu não quero misturar a minha religião com a dos crentes. Essa é a frase que ele usou. Mas por que, seu Joaquim? Não, eu não alugo, eu sou católico, eu não alugo para igreja nenhuma. E aqui embaixo tem uma igreja pentecostal, barulhenta, há uma bateção naquela bateria, gritaria, até 11 horas da noite, realmente, até 11 horas da noite, não consigo dormir. Aí eu falei, seu Joaquim, mas a gente não é barulhento, nem bateria nós temos. Realmente, a gente estava começando, nós não tínhamos nada. Eu falei, nem bateria nós temos. Aí o Joaquim falou, não, eu não alugo. Irmão, mas fiquei tão triste aquela noite, aquele dia. Voltei para casa, minha esposa viu que eu estava triste. Ela disse assim, uma palavra, minha esposa, Fê, ora, daqui uma semana você volta. Irmão, os irmãos acham que eu fiquei orando uma semana? Se eu orar uma semana, eu pensei, alguém vai alugar esse salão na minha frente. Orei aquela noite e fui lá no São Joaquim no outro dia. Cheguei lá no São Joaquim, insistente, né? Cheguei lá, estava o São Joaquim e a Terezinha em frente de casa. E Patos de Minas tem um clima muito gostoso, irmãos. Os irmãos precisam ver, depois das 4 da tarde, 5 da tarde, fica um clima bem gostoso. Aí estava o seu Joaquim e Terezinha. Aí eu fui até ele. Aí eu falei, seu Joaquim, vamos alugar o salão para a gente? Os irmãos já ouviram falar que mineiro é desconfiado? Já ouviram falar isso, né? E realmente, eu não sabia disso. Porque eu estava chegando recém no campo. Porque o mineiro ele quer saber quem é você, sabendo que você é de fora.
Ele quer saber de onde que você é, o que você está fazendo ali e o que você quer com ele. Irmãos, eu fiquei 40 minutos tentando falar com o seu Joaquim, ele não me dizia uma palavra, ele estava me analisando. A sua esposa que falava comigo, ela perguntava como que era a igreja, eu falando, eu tentava puxar assunto com ele, ele não me dizia uma palavra. Mas que esse homem ficou mudo de repente? Eu não entendi o que ele estava olhando para mim, olhando de cima e embaixo, me analisando as minhas falas ali, ele só, né? E ele é muito inteligente. E eu orando ali, Senhor, toca no coração desse homem. Aí depois de uns 50 e poucos minutos já, a sua esposa olha para ele e diz assim: Joaquim, vamos tentar alugar para a igreja, para eles? Eles parecem sérios, e batistas são sérios, não são, irmãos? Amém? Parece que eles são sérios, né? E acho que vai dar certo, eles vão pagar certo. Aí ele olhou para mim assim e disse o seguinte: olha, tudo bem, eu vou alugar para a igreja de vocês, mas eu quero 1 mês de aluguel adiantado. Eu falei, meu Deus, onde eu vou achar 1 mês de aluguel? Achei que eu ia entrar e pagar depois, né? E eu estava saindo para uma promoção missionária, assim como eu estou aqui hoje. 3 dias depois eu estava saindo de viagem, marcada. Falei, onde eu vou achar agora o recurso? Aí eu me lembrei de uma igreja parceira nossa lá no Rio de Janeiro, conversei com o pastor falou, é legal, é bom, perfeito, então segura aí que amanhã mesmo o tesoureiro vai estar enviando esse dinheiro para segurar o primeiro mês. Foi uma benção. Assinei o contrato, viajei, segurei, né, paguei o mês fechado, e quando eu retornei depois de 1 mês, aí marquei a inauguração, foi uma festa, né? Convidei um pregador de fora, e como Patos de Minas, olha que interessante, tem 160 mil habitantes, apenas uma igreja batista da nossa convenção, que é a primeira igreja batista que tinha apenas 25 membros, uma estrutura enorme, mas em membros, 25 pessoas. Convidei a primeira igreja, convidei o seu Joaquim e a Terezinha, e convidei os pentecostais tudinho em volta. Falei, vai ser uma festa aqui agora, né? Não tinha batista. Eu falei, eu vou chamar só a primeira igreja, não vai encher esse negócio aqui, né? Convidei os pentecostais, vieram aquelas pastoradas, não dei oportunidade para nenhum pastor, porque quando você vai na igreja pentecostal, eles te dão oportunidade, nem te conhece, te chama, o irmão vai dar uma palavra. Não. Convidei um pastor batista, né? Então a gente ficou ali, centrado, né? E encheu o salão. Irmãos, e o pregador disse uma palavra evangelística oportuna para aquela noite. A igreja lotada. E ele disse assim, alguém aqui nesta noite, depois da mensagem, alguém aqui nesta noite gostaria de crer em seu coração, aceitar Jesus no seu coração como o único Senhor e Salvador da sua vida? Levante uma das suas mãos e venha aqui à frente. Irmãos, apenas uma pessoa levantou a mão. Apenas uma pessoa foi à frente. Sabe quem foi? Olha o seu Joaquim. Irmãos, olha o que Deus fez na vida do seu Joaquim. Às vezes você pode me perguntar agora, mas ele está firme, ele está lá na igreja? Irmãos, é impressionante, esse homem não perde um culto. E quando ele não vai para o culto, eu tenho que ligar para ele para saber o que aconteceu com o Joaquim. Joaquim, o senhor está bem? O senhor não foi hoje? Porque às vezes acontece algum problema. E a sua esposa Terezinha, ela é católica até hoje. E às vezes ele briga comigo. Ele briga com ela na minha frente. Quando ele convida ela para ir para a igreja, e ela não vai. E ele fala, mulher, vamos para a igreja. É bom ouvir a palavra de Deus. E eu, calma, seu Joaquim, Deus pode tocar no coração dela também, assim como tocou no coração do senhor. Meus irmãos, mas é uma vida transformada. Olha o que Deus fez na vida do homem. Ele ele era a última pessoa que eu ia imaginar que o Espírito Santo ia tocar na vida de uma pessoa que era católica. Como? Olha a dificuldade. É só Deus para fazer esse milagre, né? Esse milagre na vida de uma pessoa. E toda vez que todas as igrejas que eu vou, eu gosto de falar desse testemunho, ele fica feliz quando eu chego lá. Joaquim, falei do senhor, mostrei a sua foto, ele fica todo feliz, né? Seu Joaquim. Meus irmãos, mas ora pela vida dele. E aqui, meus irmãos, é uma foto que eu realizei um batismo no Rio Grande do Sul, quando eu era missionário lá. Eu gosto de mostrar essa foto aí, por causa que essa pessoa que foi batizada, ela estava muito feliz. Olha a alegria dela. A gente não fica feliz quando a gente é batizado, irmãos? Quando alguém da nossa família é batizado, quando um amigo, alguém que você discipulou é batizado? Não é bom? Só que nesse dia ela quase me nocauteou. Porque ela estava tão feliz,
que quando eu mergulhei, ela saiu da água com tanta alegria, que eu não esperava a alegria dela, e foi uma coisa, né, tremenda. Hoje, eu não contei pela manhã esse detalhe. Meus irmãos, hoje, olha, ovelha é minha, eu tenho um orgulho muito grande disso. Hoje ela faz o Seminário Teológico Batista do Paraná. Glória a Deus. Batizei seu esposo, e nesse dia eu batizei mais 12 irmãos, para a glória do Senhor. É uma pessoa que está firme, é um discípulo. Eu sempre tenho contato, né, com ela, e eu tenho orgulho de falar isso. E só nesse ano de 2018, lá em Patos de Minas, eu tive o privilégio de batizar 11 novos irmãos esse ano. Olha só, católicos, ex-católicos, os irmãos entenderam o que quer dizer, né? Pessoas que eram católicas, que foram ganhas com um tempo. Demorou 2, 3 anos para essas pessoas ser ganhas. Agora que elas foram batizadas. Pessoas que são líderes, irmãos que estão no Evangelho de Cristo Jesus. Orem por eles, irmãos, eles precisam da nossa oração, carecem de nós. E eu coloco realmente pessoas novas convertidas na liderança, porque é mais fácil de trabalhar, eles querem trabalhar, e eu solto mesmo, eu não tenho medo. E quando eu dou a liderança para alguém fica com medo, a frase que eu falo é o seguinte, irmãos: se vira, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, você desenvolva que eu vou te ajudar, eu não vou te deixar. Eles ficam motivados, desafiados, e eles fazem a obra do Senhor. Amém? Aqui, meus irmãos, são os voluntários que eu realizei uma operação Jesus Transforma no mês de janeiro. Os irmãos já ouviram falar da Trans, da Trans, que a nossa Junta de Missões Nacionais realiza, e todo ano eu faço, no mês de janeiro. Então, veio voluntários de todo lugar do Brasil, de janeiro desse ano. Eu coloquei essa foto com um propósito, que os irmãos vão entender agora, um pouco para frente. Quando eles saíram de casa em casa, pelas ruas, o propósito é eles saírem, e eu não disse os problemas que a cidade tem, e eles retornaram. Quando eles retornaram no final da tarde, alguns deles não queriam mais sair, por causa dos problemas que eles encontraram, que eles não tinham condições psicológicas para realizar o trabalho. Olha que dificuldade, irmãos. Os irmãos ficou curiosos, né? Os irmãos vão entender. Eu não vou passar esse vídeo porque não dá certo aqui. Irmãos, os irmãos estão vendo esses rostos, e agora eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite sobre esses problemas que eu acabei de falar. Os irmãos lembram que no início eu falei que Patos de Minas é linda, maravilhosa, 100% é asfaltada, é uma cidade, né, nova, universitária, mas como toda cidade, Patos de Minas tem os seus problemas. Ali não dá para ver, porque as fotos, ela passava, conforme ele clicando aqui, ia passando, mas eu vou dar para ir falando aqui. O grande problema hoje da nossa cidade, meus irmãos, é a questão, é até difícil de falar, é a questão do suicídio. Patos de Minas hoje está entre as cidades principais no Brasil com pessoas que cometem suicídios. Só o ano passado, 42 pessoas em 9 meses cometeram suicídios. 2 semanas de eu vir para cá, para Salvador. O último suicídio que teve foi uma jovem que foi encontrada no cemitério, ao lado de um túmulo, com o pescoço cortado, com uma hélice de um liquidificador. Essa foi a última. Isso dá em torno de 3 a 4 pessoas por mês que cometem suicídio em Patos de Minas. Já virou um caso de saúde pública. O governo não divulga por um motivo. Eles acham que se divulgar, se conscientizar, divulgar que eu falo, conscientizar a população, eles dizem que aquele que tem a tendência ao suicídio irá cometer o suicídio. Irmãos, só o ano passado o número de homicídios, aliás, de suicídios, foi superior ao número de homicídios. Pessoas que tiram sua própria vida. Quando esses voluntários da Trans saíram pelas ruas e voltaram, alguns não queriam sair, porque de cara, foi interessante, na primeira casa que eles entraram, tinha 7 pessoas, apenas uma das 7 estava bem psicologicamente, estava perfeita, as outras 6 tinham um problema. É o segundo problema que tem na cidade, que leva ao suicídio.
é a depressão. A cada 5 casas, uma pessoa é depressiva, tem essa doença de depressão. 3 causas que foi diagnosticada ali em Patos de Minas que levam a pessoa à depressão, que é a esquizofrenia, a dependência do álcool e das drogas. Olha a dificuldade. E esses voluntários, ao saírem daquela casa, da primeira casa, 3 casas depois, aliás, aquela primeira casa que eles estavam, 2 filhos da senhora tinham se matado. 3 casas depois, quando eles saíram, a mesma coisa, disse que a menina também tinha se enforcado. E depois a mulher falou, aquela outra casa ali na outra esquina também, e naquela outra também, e assim foi. E eles ficaram assustados. Quando eles retornaram, eu falei, como é que foi? O que vocês sentiram a realidade espiritual da cidade? E alguns não queriam sair mais por isso. E esses jovens que os irmãos estão vendo aqui, são pessoas que tiraram suas vidas. A faixa etária de pessoas que tiraram suas vidas em Patos de Minas é de 14 a 22 anos de idade. Jovens que têm uma vida pela frente. Jovens que talvez faziam faculdades. Jovens depressivos. Hoje nós temos uma adolescente, a Grazi, da nossa igreja. Ela tem depressão. Um dia ela chegou em mim, sentei com ela, eu vi que ela queria falar alguma coisa, e ela disse, pastor, eu não aguento mais a minha mãe, minha família. E realmente, irmãos, ela tem mais 2 irmãos. Quando eu chego na casa dela, ela está lavando roupa, ou ela lava roupa, ela faz comida. É a Grazi, adolescente de 14 anos. Limpa o chão, faz tudo na casa. E ela não pode falar nada. E ela foi se esgotando com isso. Aí ela chegou em mim, pastor, eu estou querendo tirar minha vida. Eu falei, misericórdia, Grazi, vira essa boca para lá. Pastor, não estou aguentando. Eu quero aliviar esse vazio, essa dor que está dentro de mim. E na nossa igreja nós temos uma outra jovem senhora, que ela teve depressão, e eu sentei com ela e falei, olha só, eu quero saber o que é a depressão. O que você sentia? Aí eu sentei com ela, ela falou, pastor, eu não sentia vontade de tomar banho, eu não sentia vontade de receber ninguém na minha casa, eu queria ficar sempre trancada, deitada, eu só tinha palavras negativas. Olha os sintomas. Aí eu perguntei para ela, mas você já chegou a pensar em algum momento sobre suicídios? Ela disse, várias vezes. Irmãos, isso é normal, isso é comum lá, está comum lá em Patos de Minas. Quando eu ouço muitas pessoas falando que já pensou em se matar. Nós temos uma enfermeira na nossa igreja, que ela trabalha no maior hospital da cidade. Ela diz que todos os dias chegam jovens, não só jovens, mas pessoas de várias idades, que tentaram suicídio, mas que não conseguiram, todos os dias. Aí eu perguntei para essa jovem, mas para você ter pensado no suicídio, o que você pensou na sua cabeça? Ela falou, pastor, a gente sente um vazio muito grande no nosso coração. Aí eu falei, mas não tem Jesus, você não tem Jesus no seu coração? Eu falei, tem, pastor. Mas a depressão, quando chega no último estágio, realmente eu tenho estudado sobre isso. A minha esposa faz faculdade, faz psicologia, e eu tenho estudado um pouco sobre isso. A depressão tem alguns estágios. Tem pessoas que ficam depressivas, mas fica normal. Às vezes está bem, às vezes está ruim, fica feliz, fica alegre, né? Depois volta, fica depressiva, mas tem um estágio que quando chega, ela diz que você não pensa em Jesus, que a única coisa para aliviar aquele vazio, aquela dor que está dentro de você é tirar a sua vida. É tirar a sua vida. Aí eu comecei a entender. E realmente, meus irmãos, as faculdades de lá estão se conscientizando para tentar conscientizar a população de alguma forma, levando essas pessoas a um tratamento. E realmente, pessoas que têm depressão têm que fazer o tratamento com os profissionais da área, psicólogos, psiquiatras, e assim vai. Conscientizar, fazer o tratamento certo. Eu queria que você prestasse atenção nessa foto. Os irmãos entenderam essa foto? Os irmãos entenderam essa foto? Estão entendendo, né? Irmão Marcos, que começou a frequentar há pouco tempo na nossa igreja, e eu fiquei
preocupado quando um dia ele me mandou um WhatsApp, mandou essa foto. Eu estava viajando. Eu fiquei tão preocupado que imediatamente eu liguei para ele e falei: rapaz, o que é isso? Que foto é essa que você mandou? E a esposa dele tinha se separado. Esse era o motivo da depressão. E ele era depressivo já há um tempo, já há alguns anos. Eu falei: rapaz, tira isso da cabeça. E ele falava: pastor, a vida é uma droga. A vida é isso. Aí eu perguntei claramente: você está pensando em suicídio? Quando você pergunta, eles não falam que quer tirar a sua vida. Eles mudam de assunto. Aí ele começa a falar outras coisas. Cara, não faz isso, não faça isso, em nome de Jesus. E realmente ele não fez, irmãos. E ele carece das nossas orações, das igrejas, dos nossos irmãos, para que a gente possa alcançar essas vidas que está na depressão. Eu vou encerrar minha participação. Eu quero fazer que você reflita o seguinte, irmãos, antes de entregar. Eu tenho mais 10 minutos aqui com os irmãos. Eu quero usar esses 10 minutos para falar o seguinte para vocês. A mesma coisa que eu falei pela manhã, e eu gosto de trazer essa reflexão, o seguinte: será que realmente nós somos parecidos com o nosso Senhor Jesus? De que forma nós somos parecidos com Ele? A gente sabe que na época de Jesus não existia denominações, não existia igreja batista, não existia Assembleia de Deus, não existia presbiteriana, existia? Não existia. Existia a igreja do Senhor. Aquela igreja que multiplicava, aquela igreja que estava sempre junto, que se importava com as pessoas. Essa era a igreja do Senhor. Irmãos, é muito fácil a gente sentar aqui, louvar, ouvir o pastor pregar, ficar debaixo do ar-condicionado. É gostoso. Aí chega durante a semana, a gente tem a nossa vida, nosso trabalho, nossa família. E muitas vezes a gente não olha para as pessoas. A gente não olha o exemplo, o nosso maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando, antes dele curar, antes dele fazer qualquer tipo de milagre, ele sentia amor pelas pessoas. Ele sentia compaixão pelas almas. E nós precisamos, como igreja, também ser movidos pela graça. Em qualquer contexto, onde nós estivermos, Deus, Ele quer usar a sua vida. Meus irmãos, eu quero aqui nessa noite agradecer por tudo que Deus tem feito, porque se eu não tivesse amor pelas almas lá em Patos de Minas, eu já teria ido embora há muito tempo. Para que eu vou falar de Jesus? Para que eu vou passar trabalho? Como diz o gaúcho, para que eu vou passar trabalho lá em Minas Gerais? Já teria ido embora há muito tempo. Se não tiver um chamado, se não tiver uma vocação realmente, não fica, irmãos. Às vezes você não pode estar lá no campo, porque você tem a sua vida aqui. Mas você pode fazer com que a gente possa continuar o trabalho lá. Para que a gente possa alcançar aquelas vidas de alguma forma, aquelas pessoas que estão ceifando as suas vidas. Virou uma questão de saúde pública. E pela manhã, meus irmãos, foi uma bênção. Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mas se você quiser, você pode me procurar depois, que vai ser uma honra ter você como meu parceiro. Eu estava contando hoje, nós tivemos 80 novos parceiros através do plano de adoção missionária, que os irmãos conhecem muito bem. 80, mais de 80, dessa igreja aqui hoje de manhã. E foi uma bênção, foi uma alegria. Eu não vou chamar aqui porque veio muita gente de manhã aqui, virou uma loucura aqui, né? Mas se você quiser ser um parceiro nosso, que você quer apoiar o trabalho missionário ali em Patos de Minas, me procure, preencha uma ficha dessa, seja nosso parceiro, ajude a ganhar Patos de Minas para Cristo Jesus. E tenho certeza que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar os recursos financeiros, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe, espero retornar. Os irmãos, fiquem à vontade de ir lá em Patos de Minas conhecer a cidade, comer aquele pão de queijo, aquele queijo curado, amarelinho, gostoso com café. Os irmãos serão bem recebidos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Muito obrigado.
Os irmãos, se quiser então, me procure depois, eu vou estar aqui à frente. Pega um plano de adoção e vamos ganhar a cidade para Cristo Jesus. Pastor, muito obrigado. Quero dizer que é muito feio chegar aqui na frente, fazer essa propaganda e deixar a gente com água na boca. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar pela vida do pastor Fernando Coelho, pela sua família e, acima de tudo, por aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Muito mais do que um trocadilho de palavras, o verso de 2 Coríntios 4:15, é fazer com que a graça de Deus, derramada sobre a nossa vida, redunde em graças ao nosso Deus. O que isso quer dizer? Que a graça de Deus se manifestando sobre essa vida, tem muita gente dando graças a Deus lá em Patos de Minas. A graça de Deus manifestada sobre essas vidas, aleluia, tem feito com que muitas graças a Deus tenham chegado até o altar do nosso Deus. E esse é o nosso grande desafio como igreja, é o nosso desafio como cristãos, levar a graça de Deus que nos alcançou para que outras pessoas possam experimentar. Estava conversando com a Eliana hoje pela manhã, lembrando da igreja onde nós nos convertemos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor. Como foi importante para nós. E ao longo desses 32 anos nós temos levado aquilo que nós aprendemos lá na Igreja Batista Pedras Vivas em São Paulo. Certo? Certo? Isso tem alcançado outras pessoas e temos tido o privilégio de servir ao Senhor aqui. Agradecemos ao Senhor pela vida do Tessalo, que tem conduzido o Ministério de Missões da igreja, divulgado, feito as campanhas, com todo o seu trabalho, também através da vida de Tessalo, muitas ações de graça têm chegado até o altar do Senhor. Nós agradecemos pela vida de Viviane, pela vida de Tito, os instrumentos preciosos que Deus colocou na vida de Tessalo e por toda a sua dedicação em nos estimular a servirmos ao Senhor. Obrigado, pastor, pela sua presença. Finalmente tivemos a alegria de conhecer todo o trabalho da Cristolândia e da Junta de Missões Nacionais. Levante sua mão em direção, pastor Fernando, nós vamos orar por ele. Pois não. Se for pão de queijo, não pode. Irmãos, rapidinho aqui, desculpa atrapalhar. Se alguém for pegar um plano de adoção desse, tem que me entregar ainda hoje. Se puder preencher, em nome de Jesus, me entrega que eu quero levar comigo, que eu quero ter um relacionamento com você. Amém? Pode pegar com ele então. Levante sua mão, por favor. Nosso Deus, nós te agradecemos porque tivemos a honra nesta noite de ver que as tuas mãos continuam estendidas. O teu poder continua sendo derramado. A tua graça continua alcançando pessoas de uma forma especial. Obrigado por esses irmãos da Cristolândia, Senhor, pelas essas vidas resgatadas pelo teu poder, pela dedicação de cada um dos missionários, dos cooperadores. Obrigado, Senhor, pela mobilização que tem acontecido para que esta obra seja realizada. Continue abençoando Aurélio, sua equipe. Senhor, que todos estimulados e fortalecidos pelo Senhor possam continuar esta boa obra do Senhor. E nesta hora estamos com as nossas mãos levantadas também sobre a vida do pastor Fernando Coelho, sobre a sua família, sobre a sua esposa, sua filhinha e sobre a Igreja Batista Vida Nova ali em Patos de Minas. Agência do Senhor, lugar de salvação. Toma a vida do teu filho. Usa, Pai, como instrumento ainda mais poderoso nas tuas mãos. E nós levantamos as nossas mãos clamando: Senhor, misericórdia. Derrama graça sobre esta cidade. Livra os jovens, ó Deus. Nós não estamos falando apenas de mudar de igreja. Nós estamos falando de vida e vida em abundância. Sabemos que Jesus pode transformar essa realidade, que essa situação pode ser transformada. Nós cremos, teu servo crê. Usa como instrumento a tua agência que ali está, ó Deus. Apresentamos as famílias, apresentamos, ó Deus, cada um daqueles irmãos que já congregam ali. Sejam agentes poderosos de transformação para esta cidade, Senhor. E cada um que hoje o Senhor moveu o coração, que a tua graça se manifeste, que a tua graça os alcance e que através da vida de cada um de nós o teu nome seja engrandecido. Que este irresistível amor que nós cantamos nesta noite continue se manifestando sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus, o teu poderoso amor, Deus Pai, e a direção, o consolo e poder do teu Espírito Santo seja sobre nós. Estamos começando mais uma semana, consagramos ela ao Senhor. Manifeste a tua graça para que muitas ações de graça subam até o Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém.
Deus te abençoe fortemente, uma boa semana. Você que vai participar do plano de cooperação, pode procurar o pastor. Não deixe de dar um abraço em 2 e 3 irmãos aí do seu lado e diga assim: que a graça do Senhor sobre você redunde graças ao nosso Deus nos céus. Boa semana, vai na paz.